que é que você vai pedir para eu trazer para você agora no Natal? O carrinho? É só o carrinho. Um radinho. A maior homenagem que nós podemos prestar à memória de Cezinho Bernardino é manter a chama acesa. E o Marisa, o que é que tu tá pedindo agora pro Natal? Uma boneca também? Você conta boneca, não? O pastor Cizino era um apaixonado por missões. Porque o pastor Cizino era assim um homem que buscava Deus, levar Deus, um verdadeiro missionário, sabe? E o teu nome como é que é? Tiago, opa, irmão de Jesus ou... É um visionário de marca maior. Sua bênção era para todos, mas poucos tinham coragem de seguir os seus passos. A gente está juntando esse grupo de irmãos aqui na Vila Nova de Jerusalém. E na passagem estamos por bem deixar aqui alguns donativos para os irmãos, especialmente roupas. Eu creio que o legado ficou em mim, em cada uma das pessoas que estão assistindo esse vídeo. Fez do pastor Cizino um grande exemplo para nós moradores de Camboriú. É com muito respeito e profundo carinho que eu me dirijo, neste momento, a esta celebração pelo nosso saudoso pastor Cezinho Bernardino. Este é o momento para nós homenagearmos a iniciativa que ele teve, os ideais que ele soube conduzir, e a missão que ele nos legou. A maior homenagem que nós podemos prestar à memória de Cezinho Bernardino é manter a chama acesa, como compromisso de vida e de tarefa que nós temos que cumprir na nossa caminhada neste mundo. É a melhor maneira de homenageá-lo, a sua memória, e reverenciar o Todo-Poderoso. Posso tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nesse dia 29 de novembro, nosso saudoso pastor Cizino Bernardino completaria 87 anos. O Deus que falava no passado, falava no presente. Falará no futuro, ele é o mesmo? Quer que eu fale? Só propaganda? A ideia é que a gente está entrando de primeira mão na RB, então o senhor tem que dar uma explanação. O brasão, esse brasão é banhado a ouro. Era o carinha do dia. Eu convivi e gravei por muitos anos um dos homens mais queridos do Brasil. Fundador da maior obra missionária que esse Brasil conheceu. Ó, desliga isso aqui, o senhor se apresenta. Olá, pessoal, aqui. E ali nós estaremos num grande congresso. Nós contamos com você. Ótimo programa. Mas tá bom. Eu quero agradecer o espaço que você nos concede para transmitir algo muito especial para o nosso público de audiência. Eu tenho muito material de vídeo do pastor Cizino. É uma viagem ao tempo sempre que assisto e choro muito. Sinto falta da pessoa que ele é. Há que se reverenciar neste dia esse nosso líder, a força, a energia, a coragem, a perseverança, o amor, a simplicidade, o carinho que ele sempre dispôs para fazer uma das maiores evangelizações do mundo. Mas eu não posso deixar de narrar o quanto foi impactante na minha vida ter conhecido Cizino Bernardino,
as suas características como uma personalidade forte, uma grande liderança, uma natural liderança e um homem transformador. Há que se considerar nesse 29 de novembro, consagrar esta pessoa como um patrocinador maior da evangelização no mundo. Pastor Cezino, nós lhe vimos como representante de Deus e o embaixador do reino dos céus na face da terra. E como este teu coração missionário, um coração que ama as almas, um coração que é apaixonado por missão, um coração que é capaz de deixar tudo de si e dar-se completamente para a obra do Senhor. Como e quem terá um coração como este? Eu sou uma mãe muito feliz, porque eu estou louvando ao Senhor com meus filhos. Para nós, os Dedos de Davi, falar no pastor Cezino é como se fosse falar de alguém que faz parte da nossa história. Isso porque lá em 1973 nós fomos a primeira família a ser enviada para o exterior pela nossa convenção, a Convenção de Santa Catarina, ao qual o pastor Cezino, ainda de bigode preto, ele era o presidente da CCMI, que é a Secretaria de Missões. Depois de lá para cá, a convenção decidiu não ter mais a CCMI. Foi quando surgiu a vontade do pastor Cezino de criar os Gideões. O pastor Cezino era um apaixonado por missões. Indo de vitória em vitória, nós chegaremos à glória. Quanta coisa é feita, quantos humildes, como diz o pastor Cezino. Pastor Cezino Abreu Bernardino, um nome que eu pronuncio assim com bastante alegria, porque é um nome com muito significado para o município de Camboriú. Eu digo não só para a cidade, porque a ação deste homem, como líder, abrangeu e abarcou todo o município. E ele tinha a missão como algo contagioso, porque quem falava com ele, quem ouvia o que ele recebeu, o chamado que ele recebeu para missões, passava a ser também apaixonado por missões. Pastor Cezino Bernardino, que falar de um homem pastor que profetizou a minha cura há mais de 40 anos atrás e fez o meu casamento e me deu a oportunidade de trabalhar ao lado dele. Esse moço que está aqui monitorando as máquinas, que é o Luciano, tem também a sua filha, que é a minha neta, e você tem seus netos também. Então, para nós, dos Dedos de Davi, o pai das missões, pastor Cezino Bernardino, era mais do que um pai de missões, era o nosso pai também. Mas sabia que nesse pacote havia um mistério de Deus. Hoje, nós queremos homenageá-la, pastor. E o pastor Cezino fez parte de quase toda a minha infância, toda a minha adolescência, toda a minha juventude. Ele forjou, não somente em mim, mas em todas as meninas, as jovens, os jovens da minha geração, né, que hoje são homens e mulheres de família, pais, mães, pessoas que talvez até se afastaram um pouquinho, mas hoje reconhecem e voltam para os caminhos, porque o pastor Cezino foi um homem que implantou não só em pessoas lá longe, né, cuidando do campo missionário, mas ele também cuidou dos nossos corações. Para a cidade de Camboriú, eu me lembro quanto que os congressos dos Gideões, e nós que participamos desde o primeiro congresso dos Gideões, como isso fez com que a cidade se desenvolvesse, ao ponto daí, como eu, deputado estadual, pude ter a grande honra de ser o autor do projeto de lei que considera hoje, por lei, Camboriú a capital de missões. Isso é muito interessante para nós e a gente não adianta, né? O papai já foi, mamãe já foi, o pastor Cezino já foi, o Claudinei já foi, mas a paixão que eles tinham por missões ainda está no nosso coração. A história do pastor Cezino é uma grande coisa. Tem pessoas que passam pelo mundo e não são lembrados pós-morte, né? O pastor Cezino, eu tenho a absoluta convicção de que o pastor Cezino será lembrado eternamente. É alguém que foi um líder
muito forte, que teve uma energia muito forte. E ele, com essa energia, marcou o tempo que ele viveu se doando pelas missões. O impacto que o Cezino Bernardino trouxe na minha vida foram as suas características do caráter e da personalidade. Um homem forte, líder, e demonstrava uma força de trabalho e de determinação admirável. Eu posso falar que quando, como médico, e algumas conversas que tive com ele dentro de alterações que necessitavam de opinião médica, dos mais diversos assuntos, ele sempre muito respeitoso, uma grande liderança e humilde. E acabei conhecendo melhor esse Cezino Bernardino. E eu estou vivo hoje e sobrevivi a um câncer em 2007, graças aos seus ensinamentos que forjaram em mim fé e esperança para que eu pudesse passar por todo esse processo de cura completa. Hoje eu tenho gratidão a Deus por ter vivido e poder trabalhar ao lado dele por quase 10 anos, produzindo e gravando com ele programas de TV da obra missionária. Foi momentos marcantes vendo ele se preparando e se divertindo com nossa equipe antes da gravação. Graças a Deus, nós somos uma cidade maravilhosa, hoje reconhecida mundialmente como a capital das missões por causa de um homem que um dia pisou o pé e o Senhor colocou o chão. Esse é o pastor Cezino que a gente conheceu. Ele pisou o pé em muitos lugares e o chão foi o próprio Deus que deu. Nós sentimos nitidamente a presença de Deus na vida do pastor Cezino. Nós sentimos protegidos por estar perto dele, era algo incrível. Alguém tão especial não poderia ficar mais nessa terra, por isso creio que Deus o levou. Como Deus gosta de mim, que me entrega cada trabalho para a gente realizar, sem ter cultura. E eu não poderia de forma alguma esquecer de uma data tão importante que é o aniversário do nosso querido pastor Cezino Bernardino em memória. A minha vida se resume em muitas coisas pertinentes à vida do nosso querido e saudoso pastor Cezino. Chegou em Camboriú, eu tinha a idade de 7 anos, meu pai era tesoureiro da igreja do Rio Pequeno e todo mês ele ia lá em casa, né, conversar conosco, brincar porque éramos crianças. Posso reviver, recordar, né, a oportunidade que ele nos deu de fazer missão junto com ele. Quando nós subimos naqueles púlpitos, naqueles altares de manhãs missionárias, de congressos missionários, e nós pudemos, junto com aquele povo, com aquela multidão, né, falar do amor de Deus. Hoje eu reconheço a grande comissão que o próprio Jesus implantou no pastor Cezino e hoje nós somos. Ide por todo mundo e fazei discípulos em todas as nações. Hoje eu sou uma discípula de Jesus porque eu tive um homem como o pastor Cezino na minha infância. E foi uma pessoa que no meu ministério contribuiu muito com a ajuda e com as orações. Lembro das lágrimas dele, do choro dele, quando falava na obra missionária, o seu rosto era lavado de lágrimas. E aquilo constrangia o nosso coração e nós ficávamos com a alma incendiada, fazendo a missão a todo momento, porque acostumamos a viver isso, né, com o perfil missionário do pastor Cezino. Eu não faço missão só por obrigação. E como o pastor Cezino sempre dizia, né, ele era um homem que fazia missões por paixão, não por obrigação. Ele deixou uma história, né, para refletir e um legado para seguir. Agora, para darmos continuidade, basta, né, sermos fiel a Deus. Como ele sempre dizia, a obra não é minha, a obra é de Deus. E vamos procurar fazer a missão agora, investir em missão, para que tenhamos condição de fazer alguma coisa antes que Jesus volte. Vejo que se quiser fazer missões ainda, se há lugar para amar o próximo nos corações desses grandes líderes,
Então é melhor seguir o legado de quem fez dar muito certo a obra de missões nesse Brasil por mais de 30 anos. Gosta de contribuir com a obra missionária? Gosta que contribui com a obra missionária? Porque é a igreja que vai salvar almas. Porque é a igreja que vai salvar almas. Não de igual forma, sem ser batizado com o Espírito Santo, não terá sua missão de verdade. Haga a missão verdadeira. Deus não vai te deixar faltar nada. Deus não deixará faltar nada. O impacto que o Cezino Bernardino trouxe na minha vida foram as suas características do caráter e da personalidade. Um homem forte, líder, e demonstrava uma força de trabalho e de determinação admirável. Eu posso falar que quando, como médico, e algumas conversas que tive com ele dentro de alterações que necessitavam de opinião médica, dos mais diversos assuntos, ele sempre muito respeitoso, uma grande liderança e humilde. E acabei conhecendo melhor esse Cezino Bernardino. O pastor Cezino, para Camboriú, representou uma grande representação estadual, nacional e mundial. O Brasil e o mundo conheceu Camboriú através desta energia, desta força que ele se propôs a fazer, que foi a evangelização, né? A missão que ele tinha pelo mundo afora. Então, qualquer lugar que eu chegasse, né, como prefeito, que eu diria que eu sou de Camboriú, já identificava as missões, já identificava o pastor Cezino, já identificava Camboriú. Nós temos alguns investimentos e muita gente que veio morar para cá foi por esta abertura sã, cristã, que o pastor Cezino se propôs a fazer. Nesta foto era o grande apoio que sempre o pastor Cezino tinha por trás para poder fazer com que a obra missionária dele fosse consolidada a nível público. Ou seja, o deputado Noemi, o Vânio e o Adelor, que me acompanhou, nós 4 deputados, para que pudesse ocorrer os Gideões Missionários da Última Hora. Era o reforço que se dava, era a força que se dava para um homem que sempre teve o nosso apoio, o nosso carinho e a nossa consideração pela pessoa que sempre representou. O Cezino Bernardino, pai das missões, quando prefeito, numa época muito chuvosa, de muitos problemas dentro do nosso município, com enchentes, que eu tive quando assumi a prefeitura municipal, ele veio com um projeto dos Gideões Missionários da Última Hora. E aí nós abraçamos esse projeto juntos. E deu no que deu, porque depois de 2 anos que eu vi a força, a energia, o vigor do líder absoluto, né, das missões, que era o pastor Cezino, que representava o pastor Cezino, nós então procuramos dar todo o apoio e fizemos o aumento do ginásio de esporte para o dobro da capacidade que ele teve no início, para poder abrigar esse contingente de pessoas, né, que vinham no Congresso dos Gideões Missionários. Me abraça, Jesus! Jesus, me abraça! Pastor Cezino fez algumas despedidas antes da sua morte. Ele sabia que iria partir com Deus. Os anjos, né,
já estavam lhe visitando. E eu acredito que era um aviso. E eu pude registrar com minha câmera alguns desses momentos. Eu vi no encontro que eu tive de uma visita que me fizeram lá para umas 2 e pouco da manhã, mais ou menos. Aleluia. Eu já tenho tido visão, eu já tive encontro com anjos, eu já tive revelação divina, eu já tenho experiência com meu Deus, entendeu? De uma maneira linda, maravilhosa. Mas como essa noite, depois desse culto de ontem, depois do encontro que eu tive, chorei aos pés do meu Senhor como criança, chorando, pedindo: Pai, por que isto? Me abraça, Jesus! Jesus, me abraça! Eu quero sentir o teu carinho, Jesus! Aleluia! O cortejo saiu do pavilhão dos Gideões Missionários, onde acontecia o velório desde sábado, e seguiu até o cemitério municipal de Camboriú. O caixão com o corpo do pastor Cezino Bernardino foi levado em um caminhão do Corpo de Bombeiros. A morte do pastor Cezino trouxe, naquele dia, ele vinha sofrendo, né, adoentado. Eu visitei algumas vezes no hospital, trouxe muita tristeza, luto de verdade em toda a população, independentemente de ser ou não da igreja a qual ele sempre lutou e edificou, porque o pastor Cezino era assim um homem que buscava Deus, levar Deus, um verdadeiro missionário, sabe? A morte do pastor Cezino foi uma grande perda, né? Não só para a história dos Gideões, né, na cidade de Camboriú, mas para todas as pessoas que seguiam os seus passos, que acreditavam, né, no seu legado, na sua grande liderança. O pastor Cezino, ele implantou em muitos lugares, não só em Camboriú, né, mas em todos os lugares desse Brasil e desse mundo. Nós sabemos que em muitos países há sementes, há filhos, espirituais do pastor Cezino. Perdemos um grande líder pela morte. É difícil substituir um grande líder, porque uma liderança da estatura, da fidelgadia, do carinho, da observância pelo respeito, a dedicação ao pobre, rico, ele era essa pessoa. Então eu alertei naquela época que seria muito difícil alguém substituí-lo. A sua perda para a cidade de Camboriú foi bastante traumática. Foi praticamente a perda mais traumática que eu presenciei aqui na cidade como um homem líder que marcou o seu tempo. Como homem público, prefeito da cidade de Camboriú hoje, no segundo mandato, eu tenho que reconhecer que Cezino Bernardino, pastor Cezino, levou Camboriú aos 4 cantos do mundo. Mas vejo, que a energia dele continua. O exemplo dele deve continuar. A energia dele deve continuar. E é por isso que uma grande causa não se perde pela perda de um grande líder. Porque se alguém quer continuar a administração de um legado, um grande legado, tem que ter um espelho. E este espelho chama-se Cezino Bernardino.
Sempre que eu falava que ia para Camboriú, muito raramente alguém citava Camboriú como uma cidade que não fosse Balneário Camboriú. E eu percebi essa mudança enquanto prefeito indo a Brasília, indo a Florianópolis. E na imensa maioria das vezes, quando eu falava Camboriú, deputados, senadores, as maiores autoridades, ministros, sempre falavam a mesma coisa, lá na cidade dos Gideões. Esse poder missionário, essa capacidade de liderar e de trazer pessoas dando exemplo, fez do pastor Cizinho um grande exemplo para nós moradores de Camboriú. Então, eu devo muito a ele toda a energia que ele me ensinou a fazer as coisas bem feitas e com o vigor que ele teve sempre à frente das missões. Então, assim, eu não tenho palavras para dizer assim como eu sou grata hoje, né? Eu quero honrar essa história linda de um homem de Deus, de um homem de céus abertos que implantou em mim uma semente missionária, porque hoje eu amo vidas, eu amo pessoas, porque um dia um homem, né, implantou isso em nós. Eu sou muito feliz e Camboriú precisa ter gratidão por tudo isso, por esse legado formidável que ele deixou em todas as áreas. Um homem, para mim, abençoado, que tantas vezes, ao lado da sua esposa, irmã Pedra, da sua família, me abençoou dentro da igreja, convidava para ir lá, um lugar que eu me sentia bem, mas especialmente também por estar muitas vezes do lado dele. Um paizão para mim sempre foi, desde o processo eleitoral, a vida toda caminhando. Tenho muita saudade dele, muita saudade. O pastor Cizinho foi um homem de muitos amigos, mas de poucas amizades. Talvez pela sua grande posição de um grande líder missionário, todos queriam falar com ele, queriam sua bênção. Sua bênção era para todos, mas poucos tinham coragem de seguir os seus passos. Nós vimos assim que a história, né, dos Gideões teve um abalo significativo com a partida dele, mas eu creio que o legado ficou em mim, em cada uma das pessoas que estão assistindo esse vídeo, né, que um dia tiveram um contato com a palavra de Deus e com o amor missionário que ele tinha. E dizer que foi sempre e será sempre uma alegria lembrar da vida e do patrimônio eclesiástico, religioso e do ministério que o pastor Cizinho deixou para todos nós. Palavras do grande líder. Se eu tivesse mais vida, eu daria mais vida pela obra missionária. Estas é a palavra de um grande líder. Então, na memória, a minha saudosa amizade, curta, mas muito leal e verdadeira, e sentido muito a falta do pastor Cizinho na cidade de Camboriú, quero desejar a todos os seus familiares e toda a comunidade da Assembleia de Deus, principalmente os missionários, que era a grande paixão da vida do pastor Cizinho, que levem sempre adiante esse grande legado, desse exemplo que foi para Camboriú. E não posso deixar de aplaudir, mesmo com a sua ausência, a sua história de vida, do que representou para Camboriú o grande personagem, pastor Cizinho Bernardino.